gente, a paz do Senhor para todos vocês. E aí, gente, como é que vocês estão? Mais uma semana aqui, né, juntos no novo episódio, trazendo mais um convidado para vocês, para edificar a fé de vocês e abençoar a vida de vocês. Como eu sempre digo, é uma honra estar aqui com vocês, fazendo isso que eu amo demais, gente. Então sejam muito bem-vindos a estar aqui com a gente. Lembrem de, no final desse episódio, compartilhar, envia aí para os familiares, amigos, compartilhe nas suas redes sociais, para que outras vidas também venham ser alcançadas e abençoadas. Hoje eu estou aqui com uma convidada mais que especial, que já se tornou, né, da casa. Pois é. A Jujuba, só que não, a Juliana Broto. Juliana já participou de 2 episódios aqui comigo. Oi. É muito bom estar com você, irmã. Amém. Seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite. Convidei ela, gente, assim, ela chegou aqui na sexta, quinta-feira eu falei, ó, vai participar do podcast. Vamos gravar um episódio comigo. Aí ela na hora topou, porque teu coração é isso, né, Ju? Teu coração Sim. queima para servir no reino e tu tá sempre disposta. Amém. É isso aí, né? Eu fiquei bem assim, oi, eita Jesus. Vamos lá, vai dar certo. Mas é isso, né? A gente sempre tem que estar disposto àquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, né? Isso. Porque com certeza vai ser bênção, vai edificar outras vidas que estão ouvindo, né? E essa disponibilidade que a gente tem é muito importante para o reino. Amém, verdade, Ju. A gente tá aqui, gente, e a nossa cara já denuncia. Estamos meio cansados, tentamos, né, botar uma maquiagem para dar uma disfarçada, só que a gente tá chegando de um acampamento, de um fim de semana todo dentro da floresta. E aí foi assim, sobrenatural, extraordinário. No final tá todo mundo cansado. Eu tô aqui quase que não abro o olho. Pedindo aqui ao Senhor, mantenha meu olho aberto. Com um cafezinho na mão pra se manter de pé. Mas tudo pelo reino, gente, tudo pelo reino. Amém. E é isso, Ju, que eu quero começar perguntando, conversando com você, né? A tua disponibilidade. Meu Deus, tu é um testemunho vivo de quando a pessoa entende o chamado de Deus. E o teu testemunho, né? Você passou aí por um processo de uma enfermidade, a gente sabe. Sim. Pra quem não sabe, a Ju teve um câncer, né, Ju? Isso. Um câncer de mama. E ela não parou. Meu Deus, Ju, que loucura é essa? Conta pra gente como manter-se de pé, como permanecer servindo no reino, com o coração disposto, porque eu sei que tu não fazia de qualquer jeito. Não. Eu já participei de alguns chás ali, depois a gente vai entrando mais em detalhes para vocês entenderem melhor. Mas assim, conta aí pra pessoa entender o que tu faz lá em Trondheim primeiro. Então, eu lidero uma célula lá em Trondheim, né? Sim. Que faz parte do Mevan, que é o Mevan Trondheim. Então, eu tô lá liderando, né? Tem a oração nas quartas e o chá de mulheres no último sábado do mês, né? E você que mora em Trondheim, seja muito bem-vinda, né? Sim. E eu lembro de quando eu recebi o diagnóstico do câncer, né? Na primeira semana assim que eu fiz a primeira quimioterapia, Sim. a pastora Ana teve lá em casa com o pastor Pablo e ali eles oraram pela minha vida, né? Declarando cura. E eu lembro que o pastor Pablo, ele falou uma coisa que foi isso que me deu um gás de me manter em pé, né? Assim, ele falou, olha, o Senhor fala para você não parar. O que vai te dar força para permanecer na confiança e na certeza que o Senhor está contigo é fazendo as coisas para a obra do Senhor. Não pare, continue. E isso para mim foi como que um gás assim, poxa, se o Senhor está falando que eu tenho que continuar, eu não vou parar. Eu lembro que na época eu estava fazendo discipulado ainda. Eu lembro, né, que as meninas que eu dava discipulado, eu já estava careca já. E eu ficava de boa, carequinha lá para elas. Uma delas chorou assim, falando, gente, você não para.
E eu falei assim, olha, eu não posso parar, eu tenho que fazer o que o Senhor quer que eu faça. Aí ele falou para mim não parar, porque é isso que está me dando força para permanecer em pé e não ficar pegada à palavra, porque o câncer é uma doença terrível. Sim. E se eu não tivesse entendido, né, que realmente era o Senhor que estava me dando vida, Ele é o dono da vida, aquele que ia me curar, né? E quanto mais eu dava discipulado, ia fazendo as coisas para o Senhor, isso ia me fortalecendo na minha fé, ia trazendo cura, né? A palavra do Senhor, ela cura a gente. Então, o Espírito Santo me dava força para superar todas essas coisas. Então, eu me sentia curada, eu tinha força para fazer, e era uma coisa assim sobrenatural. Eu lembro que eu acho que a única vez que eu parei foi, 2 semanas, que foi quando eu fiz a cirurgia. Mas 2 semanas depois eu já estava pegando avião, vindo aqui, né, visitar. A pastora vem, Ju, eu tô indo. E assim, eu nunca me limitei, nunca parei por conta de quimioterapia, por conta de radioterapia, nada me parava, porque o Senhor já tinha me dado a palavra que eu tinha que continuar fazendo as coisas para Ele. Nossa, que forte. E é como o Paulo fala, nós somos uma carta lida, né, Ju? E eu acho que é o testemunho de fato isso, né? As pessoas leem a tua vida e eu creio quantas pessoas foram encorajadas, foram tocadas mesmo pelo teu posicionamento. Porque uma coisa é você estar bem e se disponibilizar para fazer a obra de Deus. Sim. Mas uma coisa é você estar com um diagnóstico, porque nós sabemos que para muitos, quando chega um diagnóstico de câncer, é como se fosse uma sentença de morte. Isso. Pronto, a minha vida acabou, eu não tenho mais, né, esperança, não sei mais o que fazer, mas Deus foi tão bondoso contigo que Ele, na mesma semana, Ele leva um profeta dele até você, né? Fala, ei, pode chegar esse diagnóstico, mas você não vai parar. Exato. Você se apega nisso, você continua, porque para que teus olhos não tivessem focado somente naquilo. E é o que a Bíblia nos convida, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor. Então, o Senhor, Ele fez o quê? Ele elevou os teus olhos para um lugar. Porque se teus olhos estivessem, né, só ali naquele diagnóstico, talvez tu teria, né, ficado só ali. Porque é isso que a gente faz, a nossa mente, nosso maior campo de batalha é a mente, a gente sabe. Então, imagina de uma pessoa que está com esse diagnóstico. Exato. Meu Deus, se de uma pessoa normal que já passa por lutas, por guerras na mente, imagina uma pessoa que está com aquele diagnóstico. Não dizer sentença, porque não é sentença. A última palavra vem de Deus. Exato. Mas está com esse diagnóstico. Como Satanás não, né, perturba a mente de uma pessoa, né, com esse diagnóstico, falando, será que Deus vai te salvar? Será que Deus vai te curar? Será? E aquilo ali permeia a mente da pessoa. Então, se a pessoa não decide tirar o foco, ela vai viver tendo que combater uma batalha na mente, mas uma batalha no físico, que é a doença. Exato. E a gente sabe que a primeira, né, afetando o teu emocional, o físico, ele responde também. Exato. Como tu, foi, eu acredito que foi isso, né, que de alguma forma te fortaleceu também. Também, e também outro detalhe que eu também não posso deixar de falar, né, que a nossa pastora também, ela sempre falou para mim, Juliana, não se apega ao diagnóstico, se apega no Senhor. Eu lembro que quantas vezes eu ligava para a pastora, eu tô me sentindo muito fraca, eu tô segurando ela, Juliana, você não vai se apegar a isso. E isso era sabe, a palavra era com tanta autoridade que a pastora falava, e que isso me dava, tipo assim, era como se me desse um choque, assim, acorda. Acorda que não é isso que vai determinar o teu futuro. Uau. Sabe? Então, ter um líder que realmente conhece as suas ovelhas faz toda a diferença. Porque ela sabia que eu suportava essas palavras. E isso também, né, eu não posso deixar de falar isso, né? O quanto a pastora me incentivou. O quanto ela me deu esse gás, assim, Juliana, você vai conseguir, né? Eu sei que ela depois falou comigo, né? Você não sabia o quanto aquelas palavras, depois eu ia chorar pro Senhor, mas eu precisava falar daquela forma com você.
Sim. Porque eu entendia que aquilo ia te dar um gás para você seguir Acreditar adiante, a também. palavra de encorajamento. Sim, sim, sim. Né? Então, isso também me ajudou Eu acho que muito. a importância de você ter pessoas à sua volta nesse momento Exato. que acreditam e que, de fato, tem uma esperança, né? Naquele que pode fazer todas as coisas. Porque, gente, muitas vezes a gente confunde as coisas, né? A gente fica muito na autoajuda, autoajuda, autoajuda. Gente, a gente precisa da ajuda do alto. Amém. Não é autoajuda, não é palavras positivas. E isso, eu sinceramente, pode te ajudar naquele momento, em um momento. Mas aquilo vai chegar uma hora que a tua esperança vai acabar. Eu acredito muito que tem um tanque, né? Todo mundo carrega um tanque. E aí, só palavras positivas, chega uma hora que o tanque acaba. Exato. Mas Jesus, a Bíblia fala, né, que Jesus é a fonte da vida. Então, quanto mais a gente tem à nossa volta pessoas que carregam essa fonte, as palavras nunca acabarão. Porque Jesus é aquele que sempre está ali, né? Depositando mais, depositando mais. Então, eu acredito que é justamente isso, assim, como a nossa pastora, né? Ela foi aquela pessoa que, naquele momento, estava cheia. E ela transbordava sobre você aquilo que ela carregava. Sim. Então, você que está passando por isso, você tem que se aproximar de pessoas que carregam Cristo, a fonte da vida. Porque somente Jesus pode curar. Exato. Somente a medicina está aí para, sim, dar suporte e nos ajudar, mas tudo, gente, tudo é Cristo. É voltar para Cristo, né? Centralizar Cristo. Porque quando a nossa esperança está na medicina, uma hora a medicina falha. Eu falo assim por experiência, que eu lembro que a oncologista que me acompanha até hoje, né? Ela sempre olhava para mim, né? E os médicos falavam, olha, essa quimioterapia que tu tá tomando vai causar muito efeito colateral e tudo. E aí eu ligava para a pastora falava, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, Juliana. Isso não vai acontecer com você, ora na quimioterapia. E eu orava, a Denise também, que sempre estava lá comigo. E ali a gente orando, e realmente, eu não sei o que é efeito colaterais de quimioterapia, de nada. Que bênção. E a oncologista olhava para mim e dizia, eu não sei o que fazer mais contigo. Eu não sei mais o que eu faço contigo, porque tu tá se recuperando super bem. Entendi. E eu sempre falava, é a minha fé que eu tenho em Deus. Eu sei que Ele tá nesse processo comigo. Olha só, que legal. E Quanto tempo foi o teu processo, Ju? 9 meses. Foi mesmo. Foi igual a gravidez. Igual uma gravidez. E aí, nesse processo todo, o que Deus mais falou contigo? Oh, muitas coisas. Gente, se eu for assim falar tudo que o Senhor falou comigo, foram muitas coisas, mas uma das mais fortes foi aprender a dependência no Senhor. Nossa. Porque eu estava até comentando hoje com a pastora G que 2021 foi o ano assim do auge para mim, que foi quando eu descobri o diagnóstico do câncer, recebi a minha cidadania norueguesa, tinha acabado de entrar na universidade. 2 meses depois que eu entrei na universidade, veio o diagnóstico do câncer. E então, para mim, foi assim, nossa, Deus, o que é isso aqui? Como assim? Né? Tudo tá fluindo e... É aquele versículo, né? O homem faz os planos, mas a última palavra... Literalmente isso. Então, para mim, foi assim, Senhor, como assim? Na hora veio aquela revolta, eu lembro, né, quando eu recebi o diagnóstico, veio aquela revolta, a única coisa que eu ouvi foi o Espírito Santo, doce e suave, falando assim, eu tô contigo. Eu tô contigo nisso. Não se preocupe, tô com você. Então, essa foi uma das primeiras palavras, assim, que eu ouvi, que me ajudou, me fortaleceu. E também, né, o Senhor, no decorrer de cada tratamento, o Senhor ia falando uma coisa específica comigo. Né? Eu lembro também quando que falou sobre o termo da dependência no Senhor, de depender, que eu também passei problemas financeiros nesse processo. E o Senhor proveu todas as coisas, né? Porque eu tive que sair do trabalho, o meu salário diminuiu. E aí o Senhor fez coisas assim extraordinárias. Meu Deus. Teve essa parte financeira, né, de aprender a confiar no Senhor, né, que teve dias que minha conta estava 0. E um dia depois eu recebi 4 vezes mais do salário que eu recebia. Então,
foram muitas coisas assim que me ministrou, né? Aprender a confiar no Senhor, porque Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da provisão. Ah, sobre a identidade também, o Senhor falou muito em termos de identidade, porque quando meu cabelo começou a cair, eu me sentia feia. E aí o Senhor falava assim, filha, não é um cabelo que define quem você é. Meu Deus. Não é um cabelo, não é uma maquiagem, não é uma roupa, não é nada disso que te define. Você é linda. Quantas mulheres precisam ouvir isso, Ju? Sabe? Porque elas estão passando, algumas devem estar passando pela mesma situação, perdendo o cabelo. E estão em crise. Sim. Estão em crise. E Deus... Então, isso pra mim foi assim. Aí depois disso, né, vocês que acompanharam esse processo, vocês viram que eu não detestava usar peruca. Sim. Eu queria Usou pouquíssimo, né? Exato. Pouquíssimo. O Cleanse também não era muito de usar. Não gostava nada disso, assim, porque eu tinha entendido o que Deus falou comigo. Que não era nada disso que me definia, né? Então, o Senhor me ministrou muito nessa questão, assim, da identidade, né? De saber realmente quem eu sou nele. Sim. Né? Porque quantas mulheres, né, como você mencionou aqui, estão sofrendo, né? Sim. Se escondendo na roupa, na maquiagem, mas o interior tá vazio, né? Então, quando a pessoa conhece quem ela é no Senhor, as outras elas vão sendo preenchidas. Sim. Então, quando eu entendi isso, eu falei, então, se o Senhor tá falando que eu sou uma princesa, mesmo careca... Eu lembro que eu acho que a pastora botou uma coroa na minha cabeça nesse processo. Foi. E eu lembrei disso, eu ria tanto, eu falei, assim, eu sou essa princesa mesmo. E agora tá com esse cabelão lindo aí. Então, aqui, aí, né? Ó, e ela fez questão de botar isso solto pra vocês verem. O que o Senhor fez. O que o Senhor fez, é. E nem era assim, né? Antes não. Porque eu dava progressiva, né? Sim. Aí isso, pra você ver como a falta de identidade rouba a verdadeira essência que a gente tem. Né? Porque eu queria ser o que as pessoas pensavam de mim. Né? Exato. Sim. Tu tem que ter o cabelo liso. Porque é o que a sociedade espera. É o padrão da sociedade. Exato. Todo mundo cabelo liso, aquela coisa. Só que até nisso, assim, o Senhor foi restaurando a minha identidade. Meu Deus, né? Sim. Então, eu falo que esse processo do câncer foi, assim, um renascimento para mim. Nossa, Ju, que forte. Foi renascer, né, em confiança no Senhor, na minha identidade, que hoje essa Juliana que eu sou hoje, com meu cabelo cacheado, sabe? Sim. A forma que eu sou, é essa a minha essência. Foi assim que o Senhor me fez. Sim. Então, é se aceitar. Então, eu me aceitei. Uau, né? Uau. Então, o Senhor foi trabalhando tudo isso em mim, de se aceitar. Nossa. Né? Porque quantas pessoas querem ser aceitas pelo homem, mas não pelo Senhor. Então, quando nós somos aceitas pelo Senhor, nós nos aceitamos porque nós somos criação do Senhor. Sim. Então, isso me trabalhou muito dentro de mim, sabe? Então, não só isso, como muitas coisas, Existem processos, né, que a gente vive. Eu estava até conversando, gravei também um podcast sobre isso com a pastora G, que todo processo que Deus nos insere é porque Ele quer remover coisas, né, que há dentro de nós e estabelecer as coisas dele em nós. E às vezes é necessário um câncer para tirar o que não foi Deus quem colocou, para revelar, na verdade, né? Porque foi isso que tu passou, tu precisou passar. Não é que tu precisou, porque Deus tem suas, né, diversas formas, multiformas, a Bíblia fala, de revelar o nosso coração. Mas aprova o Senhor e Ele permitiu que você passasse por isso. Mas olha quantas coisas você descobriu ao longo desse processo. E eu creio que é justamente isso. As pessoas estão tão focadas no resultado, no fruto, a promessa, que esquecem do processo. E é no processo que Deus mais nos ensina. Exato. Que Deus mais trabalha, né? Então, não é o resultado final que importa para Deus, mas é quem nós estamos nos tornando no processo. E olha a pessoa que você tem se tornado. Que já se tornou, né? Que já acabou esse processo. Sim, graças né? a Deus. Hoje você está totalmente livre, né? Graças a Deus. Então,
Hoje, realmente, eu vou para fazer, né, os controles anualmente, né, porque é necessário, Sim. devido ao tipo de câncer que eu passei, né, que Sim. foi muito agressivo e tudo. Mas uma coisa, né, que, tipo, eu falo, Senhor, eu vou só lá marcar o ponto mesmo e mostrar, né, o teu poder, Sim, sim. né, porque todos os anos que eu vou lá, graças a Deus, não acusou mais nada. Amém. Eu vou só realmente, quando eu chego lá, o oncologista fala, eu pensava que você chegou aqui, eu pensava que era alguém que trabalhava aqui no hospital, você está muito diferente. Como é bom ver o quanto você se desenvolveu, Sim, né, o quanto você se recuperou, né, que você não se apegou. Eu lembro que eu esqueci de falar isso, né, quando você iniciou a falar assim, que tem pessoas que se entregam à doença. Isso. E uma das coisas que ela me falou é que tem pessoas, né, que elas morrem só de saber que já tem câncer. Sim. E quando ela falou isso comigo já eu acho que na terceira consulta, no segundo controle, Sim. ela falou, é lindo de ver o quanto você está viva. Sim. O quanto você progrediu, não degrediu, né? Porque Sim. você se apegou na positividade, né? Tipo, só que a gente sabe que é Jesus, Exato, né? Exato. Então, mas eu entendi o que ela quis falar. Uhum. Que foi realmente necessário, e não só isso, né? Tenho aprendido também de como lidar com as pessoas doentes também, né? Nossa, é muita Foi coisa, né, que tu aprendeu durante esse processo. Muita coisa. Meu Deus. Ju, tu falando aí, né, sobre essa questão do... tem pessoas que só de receber, porque, de fato, como eu disse, né, o diagnóstico, para muitos, vem como uma sentença. Exato. Acabou. Não tem mais o que fazer. E eu lembro que uma vez eu estava no trabalho, um colega meu de trabalho falou assim, a minha sogra, ela recebeu o diagnóstico e o médico falou, você tem chance. Você tem 50% de chance de viver. A 50% de chance de viver é o que a medicina pode fazer. Mas 50% é o que você pode fazer. Então, é um trabalho em conjunto, né? Sim. E ela falou assim, eu não vou fazer nada. Porque eu acho que não tem mais o que fazer. E ela se entregou. 2 meses depois ela morreu. Nossa. Uma outra pessoa próxima a ele, que tinha o mesmo tipo de câncer, recebeu a mesma palavra. E ele falou, ele tá vivo. Continua vivo. Conseguiu passar pelo câncer. Então, a questão é essa, né? É como a pessoa recebe, de fato, essa palavra. Nenhum diagnóstico tem sentença sobre nós. Pode, né, sentenciar, porque a Bíblia fala, Deus deu e Deus tira. Sim. O poder da vida está nas mãos do Senhor, não está nas mãos de um homem. Mas como nós, né, recebemos isso, vai determinar todo o processo, todo até, né, final. Sim. E você foi muito realmente assim, como foi receber a resposta para ti, como tu ficou? Eu acho que tu não mencionou isso ainda. Não, receber a resposta para mim foi na hora assim, né? Na verdade, eu já estava desconfiada que tinha algo estranho, né? Porque eu percebi... Eu lembro que você me ligou, eu não sei se tu estava indo ou tinha marcado já uma consulta, mas eu lembro que tu me ligou e falou, Dri, eu tô sentindo uns nódulos nos meus seios. Isso. E eu marquei uma consulta. Eu acho que eu lembro exatamente desse, eu estava no supermercado quando me ligou. Ele falou, ora por mim. Eu falei, vou orar agora. E aí eu orei, e depois de um dia você chegou com a palavra. Foi. E eu, na verdade, quando foi feito, né, a ultrassom, que a médica, né, que me atendeu, que fez a ultrassom, ela ficou assim chocada com o tamanho que o nódulo já estava. Uhum. Então ela falou assim, olha, você veio perceber isso agora? Eu falei, sim, né? Aí ela falou, olha, eu não sei, mas a expressão que ela fez, sim, eu já, tipo assim, tem alguma coisa. Uhum. E ela, vou ter que fazer três biópsias, vou ter que fazer 3 coletas e aí aguarde o resultado, tá bom? Então, nisso eu já saí assim, eu acredito que tem alguma coisa estranha, né? Sim. Mas Deus é tão lindo, que na semana que eu ia fazer esse exame, teve um encontro de mulheres. Então, só recebi o diagnóstico depois que eu participei do encontro de mulheres, né? Deus é incrível. Em todo tempo, Deus te cercando, né? Deus é incrível.
E aí, quando eu recebi, eu tinha acabado de sair de um trabalho da universidade, né? E eu recebi aquela ligação, vi que era um número estranho e tal, eu atendi. E aí eles falaram, olha, foi encontrado uma célula cancerígena no teu exame. Sim. Na hora, assim, meu chão caiu, né? Sim. Tinha acabado de sair da casa da minha colega, comecei a chorar. Entrei, peguei o primeiro ônibus que eu vi na minha frente, sentei. E eu falei, olha, Jesus, está nas tuas mãos, eu não sei o que fazer. Aí foi quando eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, falando, filha, eu estou com você. E isso me trouxe uma paz, assim, sobrenatural. Mesmo que tava toda aquela agitação, né? Aquela adrenalina da notícia e tudo. Aquilo trouxe uma paz sobrenatural dentro de mim, que ao mesmo tempo eu não sabia se chorava de alegria ou se chorava pelo diagnóstico, né? Mas eu fiquei em paz em todo o tempo, assim. Mas no momento que eu recebi, deu aquele medo, aquele choque. Por que comigo? Uhum. Por que eu estou passando por isso, né? Sim. Mas aí depois eu recebi essa palavra do Senhor e foi como eu fui me tranquilizando, né? Sim, sim. E Ju, tu mencionou pra gente também sobre... Durante, né, quando tu recebeu a notícia, tu estava iniciando a faculdade. Era um sonho fazer faculdade na Noruega? Na verdade, era. Era um sonho. Era um sonho. Sonho de que? Sonho de que? Faculdade de que tá fazendo agora? Eu tô fazendo enfermagem. Que também é uma palavra, né, que você recebeu Sim. do Senhor, porque nem pensava nessa... De jeito nenhum. Eu queria fazer arquitetura, meu sonho, né? Aí de arquitetura o Senhor mudou tudo para enfermagem. Que eu acho que também já estava meio que, né, ligado aí com esse processo, porque querendo ou não, hoje você ter passado por esse processo, você consegue se colocar. Depois que eu escutei uma palavra de não sei quem foi, não sei se foi um pastor, que ele falou, não, para com esse negócio de empatia, porque Jesus, ele nunca foi empático, Jesus foi misericordioso. Eu não consigo mais usar a mesma expressão, tipo, você pode ser empática, né, com a pessoa que está passando pelo processo. Mas, na verdade, você precisa ser misericordiosa, né? Porque ele falou que Jesus, por ser misericordioso, Jesus ia até a pessoa, tirar a pessoa de lá e saía. A pessoa que tem empatia, ela fica ali com a pessoa, né? Ela se coloca no lugar. E não é isso que Cristo quer, né? Então, esse processo que tu viveu hoje, tu está exercendo, ou, né, estudando a enfermagem, de alguma forma vai te ajudar a ter também mais essa misericórdia, olhar com mais misericórdia para quem está nesse processo. Eu lembro que quando, eu acho que não estava grávida ainda, minha irmã veio pra cá, uma das minhas irmãs, e ela estava no segundo mês de gravidez, eu acho, não lembro exatamente, e ela teve muito enjoo, muito enjoo, e ela vomitava assim a cada passo que ela dava, e aquilo assim me dava tanto, ai meu Deus, coisa, sabe, dormia muito, e não comia nada, e tudo era assim, enjoo pra ela. E eu achava assim que era demais, sabe? É muita frescura, né? Bem lá, 7 anos atrás. E depois que eu engravidei, eu passei por, né? Eu passava mal, eu cansada. Agora eu entendo a minha irmã. Então tem coisas que a gente precisa de fato passar pra gente, né? Conseguir se colocar, ou ter misericórdia do outro, na verdade. Mas o que eu ia te falar, agora tu tá estudando? Estou estudando. Voltou para a faculdade? Voltei. Eu pergunto, eu já sei a resposta, só que aqui quem está nos ouvindo não sabe, né? Então eu estou te fazendo uma entrevista para o pessoal te conhecer também. E aí tu está estudando, tá no terceiro ano? Estou no segundo. Segundo ano de enfermagem? Enfermagem. E como foi para ti ter que parar tudo, porque teve que parar a faculdade? Sim. Para ter que, né, focar nesse processo aí? Como foi isso? Foi bem difícil. Foi bem difícil, assim, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu estava em meio de preparação para fazer as provas. Uhum. E aí a oncologista falou comigo, os processos que eu ia passar, eu falei, mas eu preciso estudar. Ela falou, você não está entendendo o que você está passando. Você não está entendendo que você não vai, você tem que fechar tudo. Você tem que pegar a permissão, eu vou te dar a permissão de 1 ano. Eu falei, não, mas eu preciso concluir. Ela falou, não, você não está entendendo ainda. E até eu entender o que eu estava passando, né, foi um processo também, até a ficha cair, né, aí eu tive esse tempo, né, 1 ano de permissão, aí voltei a estudar, só que eu tive muita dificuldade, uma coisa que era para mim terminar em 2023, eu vou terminar em 2027,
que era tipo coisa de 3 anos, né? E eu tive muita dificuldade depois da quimioterapia, a minha memória não ficou boa, então tudo que eu li eu esquecia. Então foi um processo, fiquei várias vezes em recuperação em matérias, mas permanecendo ali sem desistir. E graças à oração da igreja também. Mas eu acho que aquilo que Eclesiastes fala, né? Que existe um tempo para todas as coisas. Sim. E se a gente não entende que existe esse tempo, a gente quer sair abrindo porta, arrombando porta, na verdade, né? Exato. Aonde não é tempo. Então, ela, como a médica falou, você não está entendendo. Você precisa parar, né? E você estava, né? Não, eu quero. Agitação de querer fazer. E como acontecer. É necessário a gente ouvir mesmo o seu espírito, né? Exato. Ouvir o Senhor e ser por Ele conduzido, que tu falou da dependência, né? Depender Sim. do Senhor mesmo. Porque quando a gente depende, Ele vai falando e a gente vai... É para obedecer. Sim. Então, você, para mim, e também, não é nem desfrutar, mas entender o que você está passando. Eu acho que todo o processo que a gente vive em Deus, seja um processo de uma enfermidade, seja um processo de um casamento, seja um processo ministerial, tudo Deus ele quer ensinar algo pra gente. Eu lembro que eu fui lá na tua casa no início desse ano, eu acho, e nós falamos muito sobre a tua faculdade, não foi? Sim. E eu falei, Ju, é o teu processo agora. Se tu está sendo reprovada na faculdade, né? Certamente Deus quer te mostrar algo ali. Sim. E a gente precisa entender, Deus, ele em tudo na nossa vida, Ele trabalha, Ele usa para o nosso aperfeiçoamento, Sim. para realmente tirar coisas de nós, colocar, nos fazer amadurecer, nos fazer crescer. Então, a importância de entender o tempo, a estação que nós estamos vivendo, para então realmente desfrutar, porque a gente só desfruta aquilo que entende. Exato. E aí tu passou, agora voltou à escola. Voltei à escola agora, né? Mas continua servindo no reino. Continuo. E uma coisa, gente, que é muito interessante vocês saberem, e também uma palavra de encorajamento para vocês que estão, talvez começando o ministério. A Ju, ela tá praticamente sozinha, né? Tá sozinha, Sim. né? Ali nessa cidade onde ela vive. E, gente, não desiste. É incrível, persevera, porque ela entendeu o chamado de Deus para a vida deles. Como, irmã, como, da onde tirar força para continuar? Porque eu sei que existe, né, momentos que o desânimo vem, a tristeza de, eu tô sozinha aqui, parece que não tá, né, rompendo, não tá crescendo, não vem muitas pessoas. Porque, gente, a realidade da Europa, eu acho que talvez seria legal de falar sobre isso, Ju. A realidade da Europa espiritual não é a mesma para quem está nos ouvindo do Brasil. Não. Né, Ju? Conta pra gente, o que tu percebe disso, essa diferença, principalmente espiritual? Brasil, Europa, como é que tu vê tudo isso? No Brasil a gente vê que, tipo, os irmãos tá tudo junto, né? Tem aquela coisa aquela conexão da igreja, todo mundo tá reunido, né? Participa dos grupos, mas só que aqui as pessoas usam muito aquela coisa do tempo, usa o tempo como desculpa para buscar o Senhor, sabe? Então, não tem esse entendimento, né? Eu acredito que não tem força para ir fazer aquilo que o Senhor chamou, né? Eu vejo, assim, muitas das vezes que acontece que tem pessoas que não vêm na oração, aí usa a desculpa do filho, marido, universidade. Eu falei, gente, eu faço tudo isso. Como assim? Sim. Mas quanto mais a pessoa resiste a isso, ela demora mais ainda a entender o processo e aquilo que Deus tem para ela. Né? Porque quando, como você falou, quando você entende, a pessoa dá uma resposta. Né? Então, eu acredito que essa coisa da pessoa desejar entender o que Deus quer para mim. Qual é o meu chamado? O que Deus tem para mim ver? Porque a partir do momento que a gente entende, a gente dá uma resposta. Né? Só que tem pessoas que falam assim, eu sou cristão, mas eu vou na igreja a hora que eu quiser, o dia que eu quiser, mas cristão a pessoa servir a Cristo, estar com Ele em todos os momentos. Né? Eu mesmo sou um testemunho. Né? Sim. Eu não parei em meio à enfermidade, eu não deixava de ir para a igreja, eu participava de tudo.
Então, realmente é o desejo de servir ao Senhor, o desejo de estar com o Senhor que vai fazer toda a diferença. Não importa se a gente está na Europa ou no Brasil, mas é o desejo do coração da pessoa. É o amor pelo Senhor. Eu falo que a Europa hoje está passando, infelizmente, né? Eu creio que tá mudando isso muito. Agora começou uma onda de, pelo que eu tenho visto, cria até um avivamento mesmo, assim, sabe? Onde tem muitas pessoas já se voltando para o Senhor, mas não é nem sempre essa a realidade. A gente vê que anos onde realmente o teto espiritual é totalmente fechado. Pessoas totalmente comprometidas, como o Gil falou, com família, casa, trabalho, com seus próprios interesses. E deixando o reino de Deus de lado, como se eles pegaram aquele versículo onde Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, eu vejo que a Europa hoje, ela meio que anulou esse versículo da Bíblia. Falou: não, vou viver a minha vida e deixo o reino de lado, como se não há uma preocupação com a eternidade. Então, tanto que quando a gente vai conversar, pelo menos assim, eu percebo quando eu converso com muitos noruegueses, eu percebo: tá, mas quando tu morrer, tu vai pra onde? Ah, não, acabou. E a gente sabe que não acabou, não há uma eternidade nos esperando. Então, assim, a Europa hoje vive, de fato, um esfriamento espiritual, uma morte espiritual. Então, ter que ser cristão na Europa hoje, na Noruega, a gente não é para qualquer pessoa, não. É muito, realmente, desafiador, acho que é a palavra, né? Exato. Você permanecer crente, mas não é crente como o Gil falou, né? Ah, eu sou cristão e vou na igreja uma vez no mês e tá bom. Não, ser cristão é ter um compromisso com Cristo e com o reino dele. É sobre isso que nós estamos falando, e é sobre isso que eu tenho usado a Ju como referência, como exemplo aqui, porque, gente, acho que muitas outras pessoas passariam por né? Eu não estou aqui criticando, julgando você, não leve dessa forma, mas é só um referencial, porque se ela passou e suportou, é porque Deus, quando Ele nos permite passar por coisas, Ele sabe até onde Ele vai suportar. Então, se Ele já começou falando com ela: permaneça servindo, que eu sou contigo. Então, coloca teus olhos nisso. Então, essa foi a direção do Senhor para ela, porque talvez se ela, né, não sei, a gente nunca sabe, se ela não estivesse com Cristo, como seria essa realidade que ela passou. A gente nunca sabe. Mas eu estou usando ela para vocês justamente entenderem. Se ela passou, ore ao Senhor e fala: Senhor, eu também não quero parar. Eu não quero parar, eu quero continuar. É exatamente como a gente também muitas vezes usa a maternidade para dizer: ah, eu vou parar tudo, porque agora eu sou mãe. Ah, mas Deus não mandou parar? Deus não mandou. Então, se Deus não mandou, continue, que Ele vai te dando graça à medida que você obedece. A verdade é essa. Agora, se Ele falou: não, você vai ficar em casa, servindo a sua casa, a sua família, então, dentro desse, né, dentro desse processo, Ele vai te dar graça para você suportar, para você aguentar. Então, o segredo é estar no centro da vontade do Senhor, em obediência. Não usar de uma doença, usar da maternidade ou do casamento, seja o que for, como desculpa para não servir o reino, porque isso só está revelando o teu coração. A verdade é essa. E o que eu ia falar para ti isso, Gil, porque essa situação que tu viveu revelou muita coisa no teu coração. Sim, e revela mesmo, né? Assim, os processos de Deus, ele vem para revelar muito como está o nosso coração, aonde nós estamos firmados. E, como tu disse, o Senhor falou sobre identidade com você. Falou sobre dependência. Então, ele precisou, né? Na verdade, tu passou por isso e ele te revelou. Ô, Júlio, isso aqui precisa ser tratado. Exato. Mas existe ainda aquelas pessoas que, mesmo Deus revelando, se fecha, endurece o coração. Fica igual a Faraó, né? Sim. Ou então se coloca no lugar de vítima. Exato. E eu não vi isso em você. E eu creio que é justamente isso, porque você tem, né, um relacionamento com Jesus. E quando a gente tem esse relacionamento com Jesus, você está ali o tempo todo nos pés dele, como Maria, né? Ouvindo dele e sendo por ele guiado. Conta um pouco desse teu relacionamento, Gil, porque é uma coisa que eu sou assim. Eu amo ouvir, porque eu acho que a minha transformação foi muito a partir desse relacionamento. Eu falo que eu sempre culpo, né? Culpo, uma palavra meio pesada, mas não, é um lado muito bom, na verdade.
a minha pastora, a nossa pastora, porque ela sempre disse muito claro, olhem para Cristo, vão para Cristo. E eu sempre fui muito para Cristo, né? E isso me ajudou muito a desenvolver minha vida espiritual, a ter resultados, a ter mudanças. Tudo foi por causa desse relacionamento pessoal com Jesus. Como é para você esse relacionamento? Como você estabeleceu esse relacionamento? Como é a tua vida, né, devocional? Compartilha isso com a gente. Então, né, o relacionamento é essencial para tudo, né? Porque se relacionar é essencial, repito. É essencial ter um relacionamento com o Senhor. Então, para mim, né, eu tenho o meu devocional, tenho o meu tempo de adoração ao Senhor e de estar com Ele, de ouvir a Ele, né? De chorar, de gritar, de rir, compartilhar minhas frustrações, as minhas alegrias, que um relacionamento, na verdade, é um casamento. Né? É como a gente faz aqueles votos, né? Quando vai se casar, é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Sim. E assim é com o Senhor. Né? Porque eu penso hoje, eu fiquei viúva, né? E eu pensava, né, até um tempo, mas eu perdi meu marido, e o Senhor sempre falava assim, mas você tem a mim, filha. Você tem a mim. Nunca esqueça disso, que a primeira aliança é comigo. Nossa. Então isso foi me levando mais para esse lugar, né, assim, de me ajudar a permanecer em todas as áreas, em aprender a viver, a estar aqui também na Noruega, porque, tipo, uma mulher sozinha, né, então... Isso é outro processo, gente, que aí teria que ter um... Nossa, mas é muito, muito interessante esse outro processo dele. Então, assim, o Senhor, eu acredito que esse relacionamento com o Senhor foi me ensinando, tá me ensinando todos os dias a ser a mulher que eu me tornei, a ter, né, os direcionamentos que Ele me dá, a entender o que Ele quer, os próximos passos que eu vou tomar. Então, é nesse lugar de fechar a porta, que nem aquele versículo que fala, fecha a porta do teu quarto, vai estar com Ele. Sim. Sabe? Então, é nesse lugar de estar com o Senhor, né, de ter essa dependência total. Às vezes, tem pessoas que... Eu falo assim de mim, né? Que teve dias que eu falei, poxa, Senhor, eu não tive tempo de estar contigo hoje. E isso bem em época de prova, né? Sim. E aí o Senhor falou, mas tu tá me honrando, você está estudando, fazendo o que eu te pedi. Então é uma forma de me adorar também, porque você tá me obedecendo. Né? Então vai ter momentos assim que a pessoa não vai ter tempo mais. Eu tiro 5 minutos, 10, não importa, é aquele momento que eu tô ali, ele tá ali, eu sei que ele tá ali, eu sei que ele tá comigo e, tipo, onde eu vou falando com o Senhor. Sim. Eu vou com o Senhor, vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, é 24 horas. E o resultado, né, o fruto dessa tua vida, que por mais que muitas vezes, como tu disse, né, em períodos de prova, talvez não seja como você gostaria, mas você ainda assim está ali, o fruto é essa permanência. Você está ali continuamente, não desistir, perseverando. Porque, como eu disse, uma coisa é quando se trata de você, mas não para em você. Você tem estendido e servido o reino dele. Então, nós vemos os frutos aí. Porque muitas pessoas, elas não conseguem suportar. Porque a gente não está lidando com algo natural, né? Falando de coisas naturais. É o espiritual mesmo. É você lidando com o mundo espiritual. E você precisa de Cristo. Sim. Você precisa. Então, fruto a gente vê claramente através da sua vida, através das mudanças, né? De um caráter transformado. Então, às vezes a pessoa fala assim, será que eu tenho mudado? Olha os frutos. Olha os frutos. A Bíblia fala, pelos frutos conhecerei a árvore. Então, cadê os frutos? Se há frutos, então há uma vida com Deus, porque ninguém muda sozinho. Não, impossível. E hoje, muitas pessoas no mundo falam assim, ninguém muda. Quando, na verdade, com Cristo há mudança, né? E é fruto desse relacionamento que você tem com o Senhor. Que forte isso, Gil. Eu queria finalizar esse podcast pedindo para você dar uma palavra, né, para essas mulheres que estão nos ouvindo. Creio que também, sem dúvida, há homens também aqui, né? Mas se há alguém passando por esse processo que você passou,
que você entregue uma palavra para essas pessoas e que elas também possam, né, passar por isso, nessa mesma fé que você teve, nessa mesma resiliência, porque você também foi muito resiliente, né, em entender o seu momento. Como você disse, teve momentos que você realmente teve que dar uma parada total, né, 2 semanas aí, mas é resiliência isso, resiliência, entender o tempo, o processo de Deus, a vontade dele, se submeter a ela, obedecer, porque é uma coisa tão difícil, né, para os nossos dias. Sim. Então, dá uma palavra para essas mulheres que estão aí. Eu aconselho, né, a permanecer no Senhor. O permanecer vai te direcionar, a confiança também, né, porque confiar no Senhor é essencial. Porque se eu posso permanecer, mas se eu não confio, eu vou me desviar do propósito, daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então, permanecer no Senhor, confiar no Senhor, né? Mesmo que venham as frustrações, aí você pode até falar assim, Juliana, mas você não entende a minha situação, mas o Senhor te entende. Então, como o Dri falou, né? E eu também falo, não é uma coisa, não é uma receita mágica, mas é o Senhor que vai conduzir todas as coisas. Porque no processo ele vai direcionar, olha, vai por esse caminho, faz isso. Mas é o relacionamento com o Senhor que vai te ajudar, né? E te encorajar a permanecer em todo o tempo, né? Estar no Senhor. Né? A palavra que eu deixo aqui para vocês, permaneça na confiança, na fé e no relacionamento com o Senhor, que isso vai fazer toda a diferença. Amém. Amém. E se eu pudesse acrescentar algo, tente entender o teu processo. Isso. Tente absorver o máximo desse processo, porque como o Ju falou aqui, tanta coisa linda que ela viveu em Deus. Quanta coisa Deus extraiu, quanta coisa Deus colocou, quanta coisa foi restaurada, meu Deus, assim, é muito enriquecedor o processo. Então, tente o máximo absorver o que Deus está querendo nesse processo todo, o que Ele está querendo te ensinar, o que Ele está querendo te mostrar. Então, esteja atenta ao processo, peça discernimento para Deus, peça uma sensibilidade ao Espírito, esteja ali, como o Gil falou, né, nesse lugar secreto também, que é um lugar que Ele vai também te conduzindo, falando ao teu coração, te encorajando a permanecer e a prosseguir em fé. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Foi muito bom, Ju, te ter aqui mais uma vez. Que podcast enriquecedor. De verdade, assim, meu Deus, como eu também fui muito edificada pelo teu testemunho, porque é mais um testemunho, que são vários, né? Tem muitos. Tem muitos aí, tem muitos outros, gente, que se Deus permitir, ela volta. Mas você foi muito edificada realmente, porque quanta coisa tu viveu nesse processo e que é um aprendizado pra gente, é um aprendizado. Então, que Deus te abençoe, Amém. Que Deus siga te fortalecendo, te encorajando. Amém. E te fazendo esse canal de bênção na vida de tantas outras mulheres, que eu sei que isso é só o começo. Amém. Eu sei que Deus vai te usar muito com esse testemunho também para ajudar mulheres que estão nesse lugar hoje, vivendo isso, mas também vivendo outras realidades que o teu processo vai ajudar. Vai, sabe, trazer palavras de direção, de esperança. Então, que o Senhor realmente siga te usando em prol do reino dele. Obrigada por ter aceitado o convite mais uma vez. Amém. E volte sempre. Eu aqui agradeço, né? É uma honra a gente poder compartilhar aquilo que o Senhor faz na nossa vida, né? Porque se eu conseguir, vocês conseguem também. Amém. Né? Porque Ele nos dá graça, né? Que tudo seja para a honra e a glória dEle. Aleluia. Né? Ele nos dá força e ânimo para perseverar em todo o tempo. Isso. Obrigada. É isso, gente. Então, nosso episódio de hoje, se você foi abençoado, eu tenho certeza que você foi. Compartilha aí nos teus grupos de WhatsApp, no teu Instagram e marca a gente, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Nos vemos no próximo episódio.